Fala, nação celeste, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Bora lá conferir comigo as principais notícias do nosso Cruzeirão. Meu povo, vamos falar nesse vídeo das principais notícias que repercutiram no dia de hoje do nosso cabuloso. Tem a questão de Gabigol, tem a questão de Gerson, tem a questão de Vitão do Inter e muito mais para você nesse vídeo. Então, bora lá fazer um apanhado geral de tudo que rolou hoje nos bastidores da Toca do Raposa. Mas antes, aquele pedido sempre importante. Se você, meu amigo, minha amiga, ainda não é inscrito aqui no nosso canal, já se inscreva, deixe o seu like, seu comentário e participe conosco aqui das nossas resenhas. Então, vem comigo, vamos lá repercutir um pouquinho sobre o nosso Cruzeirão. Vamos falar primeiro aí de Gabigol. Pessoal, ele que segue aí, né, de férias, vamos dizer assim, curtindo, né, a boa vida de milionário, enquanto nos bastidores do Cruzeiro seguem agitado em relação à sua permanência para 2026. Que não é segredo para ninguém que ele e o técnico Tite, né, tiveram rusgas no passado, né, tanto pela seleção brasileira, como também na época que Tite treinou o Flamengo. Então, fica aí, né, ninguém se admite publicamente, né, nenhum dos dois, nem tanto Gabigol, que deu entrevista no Podpah, falou sobre Tite, mas fez aí, né, todo aquele discurso profissional, discurso já preparado em relação a Tite, e nem Tite fala aí, né, sobre o jogador. Mas nos bastidores, né, na história do futebol, todo mundo sabe que os dois não se bicam. E o Cruzeiro que já se movimenta aí no mercado da bola para encontrar um lugar para Gabigol. E o principal interessado é o Santos, né, pessoal? E, segundo as mídias esportivas aí, Cruzeiro estaria interessado em liberar Gabigol para o Santos e ainda pagar 50% do seu salário, com a questão aí de empréstimo válido por 1 ano com possível opção de compra. Pessoal, desse jeito, negócio bom demais para o Santos aí. Vai ter um jogador, né, que apesar de estar em baixa, para o Santos, né, para o Santos, que também não está lá essas coisas, né, não vai fazer grandes investimentos, então, ainda pagar só metade do salário, tranquilo demais, vai ser um Fagner no Cruzeiro. Então, assim, né, será que vamos ter para 2026 Gabigol e Neymar juntos no Santos? E fica esse embrolho aí, a questão de decidir, na minha opinião, por esses moldes de negócio, eu não liberaria, porque além do Cruzeiro arcar com metade dos vencimentos do jogador, vai por empréstimo, né? Para mim, teria que ser com opção de compra já pré-estabelecida, de preferência com número de jogos bem baixos, né? Em torno aí de 15, no máximo 20 jogos, né? E com opção de compra já estabelecida. E se o Cruzeiro pagasse aí 50, 40% do salário, que esse valor seja embutido aí no ato da compra, né, no ato da venda do Cruzeiro para o Santos. Enfim, né, Cruzeiro que já molda aí um possível negócio para se desfazer de Gabigol. Gabigol, pessoal, né, com a minha franqueza, minha humilde opinião, desportivamente, né, no critério aí de avaliação esportiva, do seu desempenho esportivo, né, ele foi de forma muito respeitosa, né, dentro das atividades do Cruzeiro. Não faltou de treino, que a gente ficou sabendo pelas mídias esportivas. Não fez motim no vestiário. Ficou na dele. Então, em questão comportamental, né, nos bastidores internos do Cruzeiro e até na parte do elenco, Gabigol não deixou a desejar. Vamos ser sinceros, pessoal. Né? Tinha uma entrevista polêmicazinha ali, uma ou outra ali, mas nada que influenciou o seu comportamento nos treinos, né, na preparação, enfim, né? Fez seu trabalho, trabalhou em campo internamente, enfim. Mas, né, o que deixou a desejar, né, foi principalmente a questão de reclamar das minutagens, que é claro, qualquer jogador com a história de Gabigol, do nível de Gabigol, vai reclamar por minutagem. Ele reclamava minutagem, mas de forma respeitosa com o Leonardo Jardim, né, com a diretoria do Cruzeiro, e não ia para entrevista falar mal do técnico, falar mal da diretoria, ficou de boa. E aquela fatalidade do pênalti lá, né, que o Gabigol, que é o Gabigol que a gente conhece, que a gente conhecia, né, de 2019, 2020, se esperava dele um pênalti decisivo contra o Corinthians, valendo vaga na final, que ele fosse mais comprometido em bater esse pênalti,
né, alto com força ou no canto com força, dando mais garantia de assertividade. Ainda mais sabendo que o Hugo estava quase pegando pênalti, quase pegou do Matheus Pereira, né? Foi muito bem aí nas outras cobranças para quase pegou. Então teria que ter batido mais incisivo, mais conciso e garantido aí a vaga na final para o Cruzeiro. E outro ponto que pegou mal também foi a questão dele ter deixado a delegação e ter ido ficado em São Paulo por causa dos seus familiares, que ele alegou aí em entrevista. Enfim, né? Bastidores internos aí que estão sendo resolvidos e Gabigol tem grandes chances de deixar o Cruzeiro rumo aí ao Neymar, né? Rumo aí ao Santos de Neymar, né? Ou Neymar, Santos e companhia. Enfim. Outro assunto que teve muita repercussão nas mídias, né, pessoal? Principalmente no dia de hoje, foi a questão de Gerson. Se o Cruzeiro vai mesmo encarar, né, esse desafio aí, essa fortuna, tentar negociar com o Zenit e trazer Gerson. A expectativa é que o Cruzeiro utilize aí o zagueiro Jonathan Jesus, que é de interesse do Zenit, na troca aí, com volta bem gorda, né? Bem avantajada de grana, para tentar trazer Gerson. E muitos falam, se vai trazer Gerson, né? Vai desfazer do Matheus Pereira. Nada disso, pessoal. Gerson joga muitas das vezes do lado direito, né? Poderíamos aí, né? Jogar com Gerson na direita, Christian na esquerda, tirar o Lucas Silva e entrar, né, com o Matheus Henrique, enfim. Então tem várias opções táticas, daria muita mais assertividade técnica nesse elenco. Mas é uma contratação dificílima, de muita, né, muita negociação, muita especulação, porque é um jogador que na casa dos 40 milhões de euros que o Zenit pede, dá muita grana, e tem também a questão do Jonathan Jesus, né, que o Zenit estaria interessado no jogador. Então fica aí, né, esse imbróglio, essa novela, mas na minha humilde opinião é uma contratação muito difícil de acontecer. E outra notícia que tomou os bastidores também no dia de hoje foi possível aí acerto do Cruzeiro, possível acerto pelo zagueiro Vitão do Internacional. Nos moldes aí propostos, né, e divulgados pelas mídias esportivas, o Cruzeiro, né, daria uma compensação em dinheiro, mais nosso zagueiro João Marcelo, mais o empréstimo sem opção de compra do Meia Japa. Então, esses dois jogadores ali entrariam na troca por Vitão, mais uma compensação em dinheiro, algo aí na casa dos 7 milhões de euros. Então, né, tá esse imbróglio, essa novela aí. Agora mais à tarde, beirando a noite, houve notícia aí que João Marcelo não concordou com a sua ida para o Internacional, com essa possível ida para o Internacional, mas que o Cruzeiro vai escolher outros jogadores, mas que tudo indica aí que tá, né, bem adiantado essa possível vinda de Vitão, zagueiro do Inter, para o Cruzeiro. Caso o João Marcelo resolva ir e caso o Jonathan Jesus seja vendido mesmo para o Zenit, o Cruzeiro vai ter que ir no mercado em busca de pelo menos mais um zagueiro. Lembrando que Jonathan Jesus era o reserva imediato, tanto de Vidalba como Fabrício Bruno. E o segundo reserva era João Marcelo. Ficaríamos aí sem os dois e ficaríamos, no caso, aí com 3 zagueiros, né? E mais o pessoal da base, os meninos da base. Teríamos Fabrício Bruno e Vidalba como titular e Vitão correndo por fora, às vezes até ganhando a posição de Vidalba, né? A nossa zaga, que é, por causa do Vidalba principalmente, tem estatura muito baixa, então a vinda de Vitão poderia ir aumentar o nosso nível técnico também, né? Vitão tem um poder físico maior do que Vidalba, né? Tem uma saída de bola também bem qualificada, joga aí muito pelo lado direito, não é um zagueiro canhoto, mas joga aí improvisado na esquerda e tem feito muito bons jogos pela esquerda no Inter. Então fica aí mais um desdobramento de como fica a situação de Vitão, zagueiro do Inter, para ser contratado pelo Cruzeiro, né? Tudo indica aí que vai ter um acerto entre as partes e que falta mais aí negociar qual jogador o Cruzeiro daria a base de troca, mais o empréstimo de Japa sem opção de compra, né, para o jogador ganhar minutagem e, né, no caso aí algo aí de 7 milhões de euros de cash na compra e na aquisição do zagueiro Vitão, contrato aí de 5 anos. Pessoal, bastidores do nosso Cruzeirão, que seguimos firmes e fortes, já pensando na grande temporada de 2026. Então é isso, pessoal. Ficamos com mais um vídeo por aqui e aproveita e peça encarecidamente, se você ainda não é inscrito, já se inscreva, deixe o seu like, seu comentário e participe conosco aqui das nossas resenhas.
Espero ver você no próximo vídeo. Um grande abraço. Tchau, tchau.